E aí, galera do YouTube, tranquilos? Teacher Dalmi com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos dar continuidade à voz ativa e passiva com mais um tempo verbal, tá? Hoje vamos falar sobre futuro, ok? Future Simple, que é o will, ok? Então vamos ver como é que vai ficar o futuro na voz ativa e voz passiva, ok? Na voz ativa, então, eu formo uma frase com o futuro will dessa forma. Sujeito mais will mais verbo principal mais complemento. Então, na verdade, o will, a função dele é colocar esse verbo principal no futuro simples, tá? A função dele é só essa, ele não tem significado nenhum, ele só coloca esse verbo no futuro simples, ok? Na voz passiva, esse complemento, que é o objeto, ele passa a sujeito, tá? Ele toma o lugar de sujeito na voz passiva. E aí, eu vou precisar do mesmo tempo verbal aqui, o will, certo? Preciso do verbo to be, lembram que a passiva eu preciso do verbo to be, então o to be está aqui, mais o verbo principal, o particípio passado do verbo principal, tá? Particípio passado do verbo principal. Ok, vamos ver então como é que vai ficar a frase. A primeira frase aqui. I will read an interesting book. I will read an interesting book. Ok, então, tem o sujeito, tem o will, tem o verbo principal, tá? E tem aqui o objeto da frase, ok? Então, eu vou ler um livro interessante. Muito bem. Na voz passiva, esse objeto passa para a função de sujeito, certo? Então tá aqui, ó. An interesting book. Aí eu vou usar o quê? O will, tá aqui, mais o verbo to be, tá aqui, mais o verbo principal, o particípio passado do verbo principal. Tá aqui, ó. Então, o verbo read, ele é read no presente, read no passado, read no particípio, certo? Read, read, read. Presente, passado, particípio. Então, o que muda aqui é só a pronúncia, ok? Então, I will read an interesting book. E aqui ficou, an interesting book will be read by me. Que é a agência passiva, tá? Então, um livro interessante será lido por mim, tá? Então, essa é a posição de cada palavra na voz passiva, tá? Então, o objeto está aqui, no lugar de sujeito. Depois eu venho com o verbo will, com o to be, mais o particípio passado do verbo principal, que foi usado na frase, na voz ativa, né? Que é o read. Ok? Beleza? Bom, vamos então para mais dois exemplos, para ficar mais claro. Vamos lá? Ok, galera, então vamos lá para number 2. The company will hire new workers. The company will hire new workers. Então, essa frase está na voz ativa. Eu tenho aqui o sujeito, mais o verbo will, mais o verbo principal, que é hire, e complemento, certo? Então, a empresa vai contratar, hire, contratar, novos empregados, tá? Então, a empresa vai contratar novos empregados. Muito bem. Na voz passiva, eu trago, então, o complemento, new workers, para a função do sujeito, certo? Então, new workers, preciso do verbo will e preciso do verbo to be, tá? Então, will be. Preciso desse verbo, que vai estar aqui, depois do be, em que tempo? Particípio passado, certo? Então, particípio passado do verbo. Esse verbo hire é um verbo regular, tá? Então, ele é presente, ele é hire, o passado é hired e o particípio passado, hired, tá? Então, ficou aqui, be hired by the company, que é o agente passivo, tá? Então, ficou, new workers will be hired by the company, ok? New workers will be hired by the company. Então, novos empregados serão contratados pela empresa. Ok? Number 3. John will receive a letter. John will receive a letter. Ou seja, o John
vai receber uma carta, tá? O John receberá uma carta, o John vai receber uma carta, tá? Então eu tenho sujeito, verbo will, que é o auxiliar, né? Mais o verbo principal, que é o verbo receive, mais o complemento, que é a letter, ok? Peguei esse objeto, trouxe para cá, para a função de sujeito, então ficou na voz passiva, né? A letter, aí eu preciso do will mais verbo to be, mais o verbo principal no participio passado. O verbo receive é presente, received passado e received participio passado, tá? É um verbo regular. Então por isso está received aqui. By John, o agente está passivo. Então vamos lá. A letter will be received by John, tá? Então uma carta será recebida por John. Então essa é a voz passiva usando então o future simple, ok? Bom, galera, vocês tiveram aí 3 exemplos, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, assistam novamente essa aula, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho o link de outras aulas que são importantes para essa aqui, tá? Então não deixe de ver essas outras aulas também, ok? Então a aula de hoje foi essa. Espero que tenham gostado, ok? Se gostaram, se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam, hein? Compartilhe o vídeo, alright? E, by the way, just in case, if you want to follow me, my Instagram is teacherdalmy, alright? I'll see you tomorrow, okay? Bye!